Primeiro domingo do mês, hoje, celebração da ceia, e também vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens. Hoje é a primeira mensagem da série, e nos próximos domingos nós vamos percorrer esse mesmo tema. Que tema é esse, pastor? O tema dessa série é Esperar é necessário. Vou repetir mais uma vez. Esperar é necessário. Vocês podem repetir, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Esperar é necessário. Amém. Gostei da vibração aí. Amém. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pregar, certo? Para o irmão que está do seu lado. Agora tem que pregar com fé, botar o dedinho de fé assim, olha, com ousadia, certo? E você vai dizer assim para o seu irmão, para a sua irmã, vai dizer assim, olha, esperar é necessário. Vamos lá. Se ele ou ela deu um sorriso é porque ela crê, e ele também crê, amém? Se sorriu é porque crê. Amém, que bênção, irmãos. Então, vamos para o Salmo de número 40, é o nosso texto base dessa série. Salmo de número 40, vamos todos juntos. Você pode acompanhar na tela, na sua Bíblia. Vamos fazer a leitura apenas dos primeiros 5 versículos. Salmo número 40, a partir do versículo 1, ou melhor, verso 1, Salmo 40, verso 1, do verso 1 ao verso 5. Vamos ler e vamos orar. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. 3. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Permita-me orar com você. Vamos pedir que o favor do Senhor esteja sobre nós nesse momento. Feche seus olhos e concorde comigo nessa oração. Senhor, estamos diante das Sagradas Escrituras e nós cremos que o Senhor fala por meio das Sagradas Escrituras. Por isso, Senhor, manifesta a Tua bondade sobre nós, sobre aqueles que estão aqui no auditório, aqueles que estão na live, aqueles que vão assistir a mensagem gravada. Meu Deus, que a Tua bondade, o Teu favor nos alcance. Essa é a nossa oração, Senhor. Que a boa semente alcance a boa terra do nosso coração. Oramos, Senhor, cremos e confiamos em Ti. Oramos e cremos que assim o Senhor fará, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Esperar é necessário. Nós nos deparamos com esse tema e é um tema que nos confronta, porque vivemos em uma sociedade
que está acelerada. Vivemos em uma sociedade que está com pressa. Vivemos dias onde a gente está acostumado com o fast food, o instantâneo, aquilo que acontece já, agora, depressa. E essa mudança de paradigma na nossa sociedade, ela é muito moderna, porque a gente não precisa voltar 30, 40 anos para que a gente possa perceber que muitas coisas que há 30, 40 anos atrás levava dias para ser feito, hoje leva segundos. Por exemplo, para você fazer uma transferência bancária, há 40 anos atrás, você tinha que ir até o banco. Você tinha que tomar um banho, botar uma roupa, porque não se vai ao banco com qualquer roupa, naquele contexto. Aí você ia pegar a sua condução própria ou pública, ia chegar, se deslocar até o banco, chegar no banco, enfrentar uma fila, depois ser atendido, consultar o seu saldo e solicitar a transferência fornecendo os dados para o operador bancário que estava ali atendendo. E aí a transferência era feita, você saía com um comprovante e ali você voltava para sua casa. Hoje a gente consegue fazer isso em segundos. 30 segundos a gente consegue acessar o aplicativo, verificar o saldo, inserir as informações necessárias e a transferência está concluída. Em questões de segundos, a gente consegue fazer aquilo que durava algumas horas. E assim a gente vai olhando para outras questões da sociedade e nós podemos perceber hoje que a tecnologia nos permitiu acelerar, tornar instantâneo muitas coisas. Um outro exemplo que a gente poderia citar era a troca de mensagens, a correspondência de mensagens. Você tinha que escrever uma carta, ou a punho, com uma caneta, ou aqueles que tinham uma condição financeira melhor, tinham uma máquina de datilografia. E você, com muitas forças nos dedos, você ia batendo ali, né, calculando a margem, a linha, e você conseguia ali estabelecer uma escrita. Essa carta era envelopada, você tinha que se deslocar à agência do correio mais próxima, enfrentar uma fila, ser atendido, o atendente colocaria um selo na sua carta, cadastraria ela lá, e sua carta seria enviada ao destino, e depois de alguns dias sua mensagem chegaria ao destinatário. Aqueles que tinham um pouco mais de pressa para que a mensagem chegava, tinha a opção do telegrama. Perceba? Mas geralmente durava dias. Aí a outra pessoa ia receber, ler a carta, e ia fazer uma nova carta respondendo que ia demorar mais alguns dias para chegar também. Hoje a gente abre o nosso aplicativo de mensagens, existem vários, e a gente envia uma mensagem e numa fração de segundos a mensagem chega, é visualizada e respondida. Perceba, paradigmas mudaram. E paradigmas mudaram, tornando coisas que levavam muito tempo e era necessário uma espera para que fosse concluído aquele processo, aquela transação, aquele objetivo fosse alcançado. Hoje dura a questão de segundos. E isso tem nos doutrinado como sociedade de uma forma errada. Porque hoje a gente tem dificuldade de esperar. É incrível olhar para uma pessoa fazendo uma transação Pix e dizer, meu Deus, está demorando.
nós, sem percebermos, estamos acelerados. Há uma mensagem subliminar hoje na sociedade que grita dos nossos ouvidos que a gente está atrasado, que a gente está indo devagar, que a gente precisa acelerar, que a gente precisa fazer mais rápido, que a gente precisa ir mais rápido, que a gente está ficando para trás. Estamos sendo doutrinados a acelerar as coisas, a acelerar os processos. E com isso estamos comprometendo algo muito precioso. Uma virtude, que é a espera. Importa que diante desse cenário cultural, dessa sociedade moderna, acelerada, com pressa, sociedade do fast food, do instantâneo, importa que a gente entenda que esperar é necessário. O salmista dá testemunho disso. Salmo é uma canção. Originalmente, o Salmo 40, ele foi escrito como letra de uma canção. Havia melodia, havia ritmo. É uma canção. Aqui estamos diante da letra de uma canção que hoje desconhecemos a melodia, desconhecemos o ritmo, mas a letra foi preservada. E numa linguagem poética, o salmista Davi, o rei Davi, escreve esse salmo, e do versículo 1 ao versículo 10, ele faz uma mistura de testemunho com ações de graças. Ele dá testemunho, mas ele também agradece pelo que Deus fez. E aí, do versículo 11 ao versículo 17, na segunda parte do Salmo 40, o Davi, o salmista, vai apresentar a sua súplica ao Senhor. Mas nós vamos nos debruçar aqui, nessa primeira parte da mensagem, apenas sobre essa primeira parte. E mais específico ainda, nesse verso primeiro. Quando o salmista, no verso 1, ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. E esse verso 1, como eu disse, o salmista está dando testemunho, ele está dizendo: olha, eu esperei no Senhor, e eu fui atendido, eu clamei ao Senhor e Ele me socorreu. Ele está dando testemunho, dizendo que Deus respondeu o seu clamor. Deus veio com graça, com favor e manifestou ao salmista o seu socorro. E ele diz: olha, o Senhor, eu clamei e o Senhor me ouviu. Mas ele diz assim: olha, eu tive que esperar com paciência a resposta do meu clamor chegar até mim. E eu estava pesquisando, me debrucei sobre esse verso 1 e eu tive o cuidado de olhar as palavras no original aqui. E eu descobri algo muito curioso. Porque a palavra esperar aqui, quando ele diz esperei, é a palavra hebraica cavar. Não é cavar de pegar uma pá e cavar. É cavar, Q-A-V-A-H, cavar. E a palavra cavar, no original, significa aguardar, buscar, esperar. Essa palavra é a palavra usada para espera. Para essa conjugação na versão NAA que diz esperei. E aí eu disse: agora eu vou olhar o que significa a palavra com paciência, ou a palavra, especificamente a palavra paciência. E quando eu vou no dicionário buscar o original, o texto original, qual é a palavra hebraica no texto original, é a mesma palavra. O salmista está fazendo uma redundância. Ele está dizendo cavar e cavar.
E aí você diz, mas pastor, por que não foi traduzido dessa forma? Esperei e esperei. Porque apesar que, ainda que a palavra seja a mesma, o modo verbal não é o mesmo. Então é como se o salmista estivesse dizendo assim: esperei e esperei e esperei e esperei no Senhor. Ele repete com a ideia de continuidade. Ele diz, olha, eu esperei, e a conjugação verbal faz a gente entender, eu esperei e continuei esperando no Senhor. Esse é o sentido do que o salmista está escrevendo. Eu esperei e continuei a esperar no Senhor. Eu esperei e esperei. Eu não parei de esperar. Eu continuei esperando. Eu esperei e não desisti de esperar. Esse é o testemunho que ele está dando. Eu esperei com paciência. Eu esperei continuamente. Eu esperei e continuei esperando. Eu esperei sem deixar de esperar. E esperou o quê? O que ele esperava Deus enviar. Ele esperou a resposta, o socorro que ele suplicou a Deus. Ele diz, eu esperei com paciência no Senhor. E perceba, ele diz, olha, Deus me socorreu. Mas a resposta de Deus foi precedida por um tempo de espera. Deus é um Deus que responde orações. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, Deus não responde de forma instantânea as nossas orações. Eu pergunto para você que está aqui, quantas orações você já fez e você mesmo esqueceu que você orou pedindo? E quando você recebeu a resposta da oração, o Espírito Santo lhe lembrou que você pediu sobre aquilo. E você nem já lembrava mais. Sim ou não? Já teve essa experiência? Da resposta chegar e o Espírito Santo falasse no seu coração, aqui está a sua resposta. Você pediu sobre isso, você nem lembrava que tinha orado sobre aquilo. Por quê? Porque levou tempo até Deus responder. Porque os nossos pedidos, as nossas súplicas, o nosso clamor, na maioria das vezes não acontece de forma instantânea. E é o que está acontecendo aqui com o salmista. Ele está dando testemunho. Eu tive que esperar e continuar esperando, sem deixar de esperar. Eu esperei confiantemente, eu esperei com paciência. E o socorro, a resposta do meu clamor chegou. Esperar é necessário. Porque Deus, na maioria das vezes, não age de forma instantânea. Deus não age com base na nossa pressa. Deus age no tempo oportuno. E esperar, irmãos, não é fácil. Esperar é fácil? Esperar não é fácil. E pastor, por que esperar não é fácil? Porque a nossa natureza herdada de Adão, que a gente chama de carne, a nossa natureza caída, ela não gosta de esperar. Naturalmente, irmão, a gente já sai de fábrica com a configuração de não gostar de esperar. A gente não gosta de esperar. Porque é uma obra da carne, nossa, não querer esperar. Quem aqui gosta de esperar? Por exemplo, você vai para uma consulta médica. Aí você chega na recepção, lá se apresenta para dizer que você chegou. Aí a pessoa lança seu nome lá na fila. Aí você pergunta, quantas pessoas na frente? Ela, 18. Hein? Aí você diz, glória a Deus. Aleluia.
quase entra no mistério de tanta felicidade. É assim? Não. Você entra num tédio, sabe? Lhe dá um comichão. Você diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer pelas próximas horas, sentado nesse consultório? Porque a gente não gosta de esperar. Naturalmente, nós não gostamos de esperar. Quer ver um outro exemplo? Você fez uma compra na internet. Hein? Prazo de entrega, 21 dias. Para muitas pessoas, 21 dias de tortura. 21 dias de acessos quase que diários à caixa de entrada, para ver se a empresa se arrependeu dos 21 dias e manda em 8. Porque a gente não gosta de esperar. Esperar não é fácil. Esperar é subir a ladeira e não descer a ladeira. Requer um esforço. A nossa carne tem uma inclinação à impaciência. A nossa carne tem uma inclinação às pressas. Mas a paciência é um fruto do Espírito. Por isso que eu digo que esperar não é fácil. Quer ver um outro exemplo? Esperar o ônibus no ponto de ônibus. No nosso contexto aqui, esperar a Copperthausen. Hein? Passa de hora em hora, você chegou num ponto com 5 minutos de passada. E vamos esperar aí 55 minutos pela próxima. E se tiver uma sombra, até dá, né? Mas perceba, esperar o ônibus. E quando eu estava preparando esse esboço aqui, estudando e preparando esse sermão, quando eu cheguei nesse momento aqui, que eu coloquei o exemplo de esperar o ônibus, o Espírito Santo falou comigo de uma forma especial. E o Espírito Santo me disse bem assim, olha, esse exemplo do ponto de ônibus representa muito bem o significado de esperar. Expressa a essência de esperar. Aí eu parei, eu disse, meu Deus, deixa eu olhar com mais, né? O que é que significa esperar o ônibus e por que que isso tem a ver com o significado, com a essência de esperar? E aí eu entendo que o Espírito Santo me dirigiu e eu fui para o dicionário. Eu já tinha passado pelo dicionário de hebraico, agora eu fui para o dicionário da língua portuguesa. E aí quando eu pesquisei lá o significado de esperar no dicionário de língua portuguesa, veio o seguinte significado: ficar em algum lugar até que chegue alguém ou alguma coisa que se tem como certa. O que é esperar, pastor? Segundo o dicionário de língua portuguesa, esperar é ficar em algum lugar até que chegue alguém ou alguma coisa que se tem como certa. Aí conectou com o ponto de ônibus. Porque quem está no ponto de ônibus está ali e permanece, fica ali naquele lugar até que chegue o ônibus. Sim ou não? Então, você vai para o ponto de ônibus e você espera e continua esperando e não desiste de esperar porque você tem uma certeza. Em algum momento o ônibus vai passar. Talvez o ônibus que eu estava esperando no horário, ele quebrou e não passou, mas o que vem depois dele pode demorar, mas eu tenho uma certeza, vai passar ônibus aqui, sim ou não? E o Espírito diz assim, isso é a essência do esperar. É você entrar em um lugar, de você dizer assim, olha, eu tenho certeza que o que eu estou esperando vai chegar. Eu tenho certeza que aquilo que eu tenho como espera vai acontecer. Então eu permaneço no mesmo lugar, eu não vou arredar o pé daqui até que chegue aquilo que eu estou esperando. Então, o esperar do Salmo 40 é muito parecido do que esperar um ônibus no ponto de ônibus. Por quê? Porque a gente vai para o ponto na expectativa de que o ônibus vá passar ali, e a gente fica lá no ponto, e espera o tempo necessário até o ônibus chegar. E assim
deve ser na nossa relação para com Deus. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos suplicar, e nós vamos permanecer em fé, com paciência, confiante, crendo que vai acontecer. E a gente não arreda o pé do ponto, até que Deus venha com a resposta ao nosso clamor. Ou seja, esperar é permanecer até que chegue. Permanecer até que aconteça. Permanecer até que se alcance o que se esperava. Isso é esperar. Fala sobre permanecer. Quem espera, permanece. E por que permanece? Porque tem certeza que vai acontecer. Tem certeza que vai passar o ônibus. Tem certeza que vai chegar o socorro de Deus. Tem certeza que a resposta do clamor vai acontecer. Permanecer até que chegue. E esperar é uma convicção e não um desejo. Tipo, eu posso empregar a palavra esperar no seguinte contexto. Por exemplo, eu posso pedir algo para Felipe e dizer assim: Felipe, eu espero que você faça o que eu te pedi. Perceba, eu pedi algo a ele e disse o quê? Eu espero que você faça o que eu te pedi. Mas, na verdade, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo o seguinte: há um desejo ardente no meu coração de que você faça. Eu não tenho certeza se você vai fazer, mas eu quero muito que você faça. É o esperar como desejo. E esse não é o esperar da Bíblia, não é o esperar do Salmo 40, e não é o esperar que Deus espera da gente. Porque isso aqui é um desejo, uma expectativa que cogita a possibilidade de que o que se espera não chegue e não aconteça. Fala de um desejo e não de uma certeza. Esperar não é um desejo. Eu tenho um desejo que Deus faça. Não, esperar é a certeza, eu tenho uma certeza que Deus vai fazer. Por isso eu não saio do ponto. Por isso eu não me movo do lugar. Eu estou aqui esperando, porque eu sei que vai chegar, vai passar por aqui. O que eu estou esperando Deus fazer. Então não é um desejo, é uma convicção. E a gente tem que... É uma linha muito fina no nosso coração. Porque às vezes a gente está orando a Deus, apresentando para Deus um desejo do nosso coração e não uma convicção do nosso coração. E a fé, ela não reside no desejo, na expectativa. A fé reside numa convicção, numa certeza. Uma certeza confiante. E por isso eu espero, porque eu estou certo que vai acontecer. Esperar, irmãos, é difícil. Mas, para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que servem ao Senhor, esperar é necessário. É difícil, mas é necessário. A espera é uma parte essencial da nossa caminhada com Deus. Eu vou repetir isso aqui. A espera é uma parte essencial da nossa caminhada com Deus. Se você decidiu caminhar com Deus, se você decidiu servir a Deus, se você decidiu buscar a Deus, escute, a espera faz parte da sua caminhada com Deus. Caminhar com Deus vai exigir de nós espera. É um padrão de Deus. O padrão de Deus é não agir com pressa. O padrão de Deus é não agir de forma instantânea. O padrão de Deus não é cumprir as suas promessas de forma breve. E eu quero percorrer com você na Bíblia aqui alguns exemplos para você entender isso. Por que esperar é necessário?
Porque veja, primeiro exemplo que eu separei aqui, Noé. Noé recebeu uma palavra, uma ordem de Deus, um chamado, um comissionamento. Disse, olha Noé, eu quero que você construa uma arca. E veja, a arca que Deus queria que ele construísse não era uma canoa, uma jangada. Era uma arca. Proporções para aquele tempo já era, para os nossos dias já era algo extraordinário. Ainda mais para aquele tempo, com recursos limitados, ferramentas limitadas. Mas Deus disse, Noé, eu quero que você construa uma arca. Deu as medidas a Noé, assim, tanto de altura, largura, tantos côvados, deu tudo. Do dia do comissionamento, que Deus entregou a missão da arca, para o dilúvio cair, 120 anos. Veja, talvez se fosse 30 anos já era muito, não? Aos nossos olhos. 120 anos. Gênesis 6 e 7 narra sobre isso. E o que foi que Noé fez durante todo esse tempo? Ele perseverou na missão. E ele construiu a arca. E a chuva só caiu quando a arca estava pronta. Um outro exemplo, ainda no Gênesis, Abraão. Abraão recebeu um chamado de Deus, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele obedeceu, ele foi, e ele começou a caminhar com Deus. E Abraão, caminhando com Deus, recebe uma visita de Deus, e Deus faz uma aliança com Abraão, e no meio da aliança ele diz assim, Abraão, olhe para as estrelas do céu, veja como elas são numerosas, assim será a sua... Muito lindo, se não fosse um problema. A esposa, a única esposa de Abraão era estéril, não podia ter filho. E você sabe quando é que Deus visita Abraão com essa promessa? De que a descendência dele seria numerosa? Quando Abraão tinha 75 anos de idade. Porque se Deus chega com essa promessa aos 25, né, faz mais sentido, né? Está no vigor da sua saúde. Mas não, chegou aos 75. E Sara também já era de idade avançada. Aí aos 75 anos Deus diz, eu vou lhe dar um filho. Aí perceba, aos 75 chega a promessa. E o cumprimento dela, pastor? Quando é que Sara engravida? Quando Abraão estava com 100 anos. 25 anos depois, nasce o filho de Abraão, Isaque. Veja, para alguém que já estava esperando um filho há 75, Deus botou mais de 25 na conta. Um outro exemplo na Bíblia, ainda no Gênesis, José. Deus dá um sonho a José, de que ele governaria o sonho, o significado do sonho é de que ele exerceria governo sobre a sua família. E não fazia sentido, porque nem o primogênito José era. E aí José, ele tem esse sonho, conta para os seus irmãos, conta para o pai. Isso ainda reforça ainda mais a ira e a inveja que os irmãos tinham com ele. E aos 17 anos, José é vendido pelos irmãos como escravo. Os irmãos inventam uma mentira, contam ao pai que José foi morto, mas na verdade os irmãos o vendeu como escravo. E José foi parar no Egito como escravo, aos 17 anos de idade. Aí ele passa um tempo na casa de Potifar, administrando fartura. Depois passa um outro tempo na prisão, administrando escassez. E a Bíblia diz que aos 30 anos, ele assume como governador do Egito. Quando foi que ele foi vendido? 17. Quando é que ele aconteceu? Aos 30, 13 anos. Mas aí a gente bota na conta aí mais um ano de que ele teve o sonho, 14, e a gente fecha aí, arredonda para 14 anos. Do sonho até o cumprimento do sonho. 14 anos de espera para acontecer. A gente tem um outro exemplo ainda na Bíblia. Temos vários, eu separei aqui alguns. Ana não podia ter filho. E por não ter filho, enfrentava zombarias, humilhações. Era desprezada porque não podia ter um filho.
E Ana orou, fez um voto com o Senhor, e depois de uma longa espera, Deus deu a ela um filho, o profeta Samuel. Um outro exemplo na Bíblia ainda, Davi. A Bíblia diz que Davi foi ungido rei por Samuel, ainda jovem, cerca de 15 anos Davi tinha ali, de idade. Cerca de 15 anos ele foi ungido e o texto bíblico diz que ele enfrentou dos 15 anos quando ele foi ungido. Samuel chegou na casa dele, disse, olha, chegou até Jessé, disse, olha, eu vim ungir um dos seus filhos, rei de Israel. E a história é longa e passa os filhos todos, por último passa Davi. E aí veja, aos 15 anos, Davi não recebeu uma promessa assim. Samuel não foi lá dizer, olha, eu vim aqui entregar uma palavra do Senhor, que um dia você vai ser rei de Israel. Samuel não fez isso. Samuel disse assim, eu vim aqui ungir, escolher e já derramar o óleo, liberando, já consagrando o próximo rei. Davi não recebeu uma palavra, ele recebeu, já foi consagrado, escolhido e consagrado pelo profeta. O óleo desceu na cabeça de Davi naquele dia. Aproximadamente 15 anos ele tinha. E o que foi que aconteceu depois disso? Cerca de um ano depois, ele passou a ser perseguido pelo rei atual, que era Saul. E estima-se que Davi passou cerca de 13 anos fugindo de Saul até assumir o trono. E de fato se transformar no rei. Agora não foi 13 anos esperando numa rede, tomando água de coco. Foi 13 anos de perseguição, porque Saul disse que quem trouxesse a cabeça de Davi ia receber uma grande recompensa financeira e ainda casaria com uma de suas filhas. Você imagine, 13, 14 anos, dormindo em cavernas, em esconderijos, em desertos, dormindo ao relento, fugindo, mas já tendo sido consagrado rei de Israel. Do dia que o óleo desceu até o dia dele sentar no trono, teve um longo tempo porque esperar é necessário. Quem caminha com Deus, quem foi escolhido por Deus, quem busca a Deus, precisa entender isso. Esperar é necessário. Um outro exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo se converte no caminho de Damasco, ele se converte a caminho de Damasco, ele estava indo para Damasco prender e torturar e matar cristãos. E era um perseguidor da igreja e ele tem um encontro extraordinário com Jesus. Jesus aparece para ele naquela viagem, naquela estrada, aparece para ele. Ninguém da comitiva que estava com ele vê a visão, somente Paulo tem a visão. E Deus fala, Paulo, por que você me persegue? E quem é você? Jesus. E ele tem um encontro extraordinário com Jesus. E aí Deus, ele fica cego por conta daquele encontro, a luz forte o cegou, passa 3 dias cego, até que Deus manda alguém ir lá orar para que ele voltasse a enxergar e entregasse uma palavra a ele, dizendo, olha Paulo, Deus lhe escolheu para ser apóstolo dos gentios. Você vai levar o evangelho dele para aqueles que não são judeus. Uhul! Quando é que começa? Próxima semana? Não. Paulo viaja, logo após isso, Paulo viaja para a região da Arábia e passa 3 anos estudando, pesquisando, reciclando todo o conhecimento judaico à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Só depois de 3 anos é que ele começa a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Depois de um longo tempo de preparação, ele teve que esperar do chamado, da promessa, até o cumprimento. 3 anos. Poderíamos citar tantos outros exemplos, o próprio Jesus. Você sabe quando Jesus foi anunciado? Você sabe quando é que o Cristo foi anunciado, o Messias? No Éden. Quando Jesus disse assim, olha,
quando Jesus disse à serpente, o fruto do ventre da mulher esmagará a tua cabeça. Ou seja, esmagar a cabeça fala de cabeça é governo. Esmagar a cabeça fala de destituir o governo, de destruir o governo. Ou seja, Jesus foi profetizado no Éden. Quantos milênios depois? Mas o texto sagrado diz, chegando à plenitude dos tempos, foi manifestado aquele que Deus não inventou ali na hora, mas já estava anunciado. Então, irmãos, se a gente caminha com Deus, se você receber uma palavra de Deus, se você olha para as promessas de Deus e espera que isso aconteça na próxima semana, eu vou dizer, você vai se frustrar. Porque você não entendeu o modo de operar do Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele opera não de forma instantânea. Ele não faz as coisas às pressas. Aí você diz assim, mas pastor, por que Deus faz isso com a gente, pastor? Por que Deus fala um negócio e quando a gente nem espera mais que o negócio acontece? Pastor, por que Deus fala com tanta antecedência? Por que Deus não deixa para falar assim uma semana perto de acontecer? Por que é com tanta antecedência que vem uma palavra e nos visita? Por que a gente ora, pastor? A gente pede uma coisa aqui, pastor, e parece que, sabe, a oração se perdeu e que a gente lançou aquelas palavras ao vento. Por que tem esse tempo de espera? Por que Deus revela suas promessas com tanta antecedência? Escute, irmãos. Quando Deus revela uma promessa com muita antecedência, é Deus amando você, porque Ele quer que você se prepare. A palavra de Deus lhe alcança e é dizendo assim, olha, eu vou fazer isso. Quando? Aí ele não fala, né? Mas sabe o que a gente tem que entender no silêncio de Deus? Quando a gente pergunta quando, a gente tem que entender o seguinte, você só precisa entender que eu estou lhe falando para você se preparar. Ou seja, o que a gente chama de demora, Deus está demorando. O que a gente chama de demora de Deus, na verdade, é Deus esperando a gente estar preparado. Ou seja, a gente diz que Deus está demorando, mas na verdade Ele está esperando o fruto ficar maduro. Para não colher antes da hora. Então escute, Deus não demora. Deus te espera. Não diga que Deus está demorando. Creia que Deus está esperando a plenitude dos tempos. Ele está esperando o tempo oportuno. Esperar é necessário, irmãos. Por quê, pastor? Esperar é necessário porque a espera nos forja. A espera nos amadurece. O processo de espera fortalece a fé e o nosso caráter. Enquanto você espera, você cresce em fé. Enquanto você espera, o seu caráter é lapidado. Então entenda isso. Enquanto você espera, a sua relação com Deus é aprofundada. Você fica mais firme, mais preparado. Esperar é necessário porque a espera é o tempo necessário que Deus precisa para preparar você, para fazer acontecer aquilo que Ele prometeu. A espera é necessário porque enquanto a espera está acontecendo, Deus está preparando você para responder o seu clamor, para responder a sua súplica. A gente consegue ver isso nos exemplos que eu citei aqui. A gente consegue ver isso na vida de José. A espera preparou José.
forjou José, sim ou não? A espera forjou Davi? A espera forjou Paulo? Sim. A espera nos forja. A espera é o tempo necessário para a gente ser lapidado, fortalecido, purificado, para viver aquilo que Deus prometeu. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 4, por favor, na tela, Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim, você encontrou aí na tela, vamos conosco na tela, diz assim, olha, digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. O que é que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas? Paulo está citando um trecho de uma lei que existia na época. A lei da herança da época dizia que se os pais morressem e o herdeiro que herdou o patrimônio, as riquezas, que herdou as posses do pai, se esse herdeiro fosse menor de idade, esse herdeiro não poderia ser o administrador dessa herança. Se ele fosse menor de idade, ou seja, criança, ele precisava de um tutor. E esse tutor iria administrar a herança para ele até que ele alcançasse a maioridade. Então perceba, o herdeiro já era dono, já era dele a herança. Ele era o proprietário. Pertencia a ele. Só que ele não podia desfrutar dessa herança porque era menor. Então ele precisava de um tutor. Mesmo sendo dono da herança, não podia desfrutar e nem administrar a herança, porque era menor de idade. Só depois que crescesse e amadurecesse, se dispensava o tutor, e agora ele poderia desfrutar e administrar essa herança. O que isso nos ensina, pastor? Porque o menor de idade precisava esperar o tempo da maturidade chegar, para que ele pudesse desfrutar daquilo que já era dele. Deixa eu dizer uma coisa a você. A maioria das coisas que você pede a Deus, Deus já te deu. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que Ele já nos abençoou. Veja, o verbo está no passado, já foi feito. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O que você pede já é herança. Já te pertence. Aí você diz assim, mas pastor, se ele já me abençoou, por que eu não estou desfrutando dessa bênção? Por que eu preciso orar pedindo algo que já é meu? Porque você ainda é menor de idade. Aí Deus agora precisa esperar você amadurecer, para aquilo que já é seu, passe a de fato você desfrutar e administrar. A maioria das coisas que a gente ora são respostas já feitas. Deus já, em Cristo, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, a espera não é Deus, olha, Deus é assim, veja, o que você pediu é muito grande para Deus. Deus vai precisar levar muitos dias para poder preparar isso, para poder lhe entregar. Será que tem gente que pensa assim? Olha, eu pedi algo muito difícil, Deus está concentrando força e poder para atender o meu pedido. Deus está recarregando a bateria de força e poder dele, que ele está com a carga baixa. Para ele conseguir fazer o milagre, atender a minha súplica. E por isso que está demorando. E eu vou continuar esperando aqui. Porque Deus ainda não conseguiu fazer. Parece ser absurdo, mas muitas vezes é o pensamento que governa a mente de muito cristão quando o assunto se diz orar e pedir algo a Deus. Irmãos, servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nada é impossível para Ele. Ele pode todas as coisas.
Não é uma questão se Deus pode e não é uma questão se Deus quer. Deus pode e Deus quer. Você já é herdeiro, você é filho, você está em Cristo, e porque está em Cristo, você já foi adotado, você já foi justificado, aceito, aprovado, você é filho e está apto a receber a herança, desfrutar daquilo que Deus já te deu. Mas escute, se você for menor de idade, enquanto menor de idade, você não pode administrar e desfrutar daquilo que já é seu. Então Deus precisa de um tempo de espera. Para que o tempo de espera? O tempo de espera é para você amadurecer. Para que Ele possa responder o seu clamor. Para que Ele possa responder o seu pedido, a sua súplica. Ele precisa você estar pronto para isso. Então entenda que a espera é um tempo de forja, de amadurecimento. Aí você sabe o que a gente faz quando está esperando? A gente diz assim, a gente começa a reclamar. Aí diz assim, mas Deus que eu oro tanto tempo, já jejuei, já fiz jejum, e prolonguei ainda mais o jejum, e fiz um jejum ainda mais longo, e orei mais ainda, e fiz um propósito ainda maior, e o Senhor... E veja, continue jejuando, continue orando. Mas entenda que o jejum e a oração é para purificar você. É para silenciar a sua carne, para que seu espírito domine, para que a sua fé esteja fortalecida, para que o seu caráter seja purificado. O jejum não é para mover a mão de Deus. O jejum não é para tentar convencer Deus. O jejum é para nos forjar. E ao invés de reclamar de que você está fazendo e Deus não está fazendo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que concentrar e dizer assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho, Pai. O que o Senhor quer tratar na minha vida? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer? Tem alguma área que o Senhor precisa fortalecer? Tem algo que o Senhor precisa purificar? Senhor, esquadria o meu coração, vê se há algum pecado. Senhor, me purifica, Senhor, me amadurece. Senhor, me matricula nas escolas aí, porque eu quero aprender a depender de Ti, eu quero aprender a perdoar. Pai, eu não sei perdoar ainda, me ensina a perdoar. Aí Deus vai matricular você numa escola. Você vai botar você num lugar onde muita gente vai lhe magoar. Você quer essa escola? Mas para ser forjado não pode gasear essa escola aqui. Eu vou botar você perto de uma pessoa que todo dia essa pessoa vai lhe humilhar. O que é isso? Deus me matriculando na escola do perdão, do amor, para você aprender a amar e perdoar. E por que Deus está fazendo isso? Porque Ele é masoquista. Deus gosta de ver seus filhos sofrer, sendo humilhados. Não. Deus é Pai, está trabalhando para lapidar, forjar, amadurecer um filho, porque Ele quer dar autonomia a esse filho. Ele quer colocar a herança na mão desse filho, para que esse filho não precise mais de tutor. É sobre isso. Então escute isso. Enquanto espera, coloque foco no seu processo de maturidade. Coloque foco no seu processo de purificação, de crescimento. Que o seu foco esteja voltado para isso. Porque eu vou dizer uma coisa a você, irmãos. Quando você estiver pronto, quando Deus entender, está pronto, que foi o dia que Deus respondeu o seu clamor, no dia de Deus fazer cumprir a promessa que Ele lhe fez, a palavra profética que Ele disse, no dia que chegar, irmãos, não tem homem, não tem ninguém e nada que possa impedir Deus de fazer. No dia que Deus entender assim, olha, está pronto, agora sim. Não pode impedir, irmãos. Deus vai fazer. Não é falta de poder, não é falta de vontade de Deus, não. É sabedoria divina. É Deus agindo em sua bondade. Olha o que Paulo disse a Timóteo.
1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Venha comigo. 1 Timóteo 3, 6. Diz assim, olha. 1 Timóteo 3, 6. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Olha que interessante isso aqui. Paulo está dizendo o seguinte, que o bispo, e eu vou traduzir bispo aqui como líder. O bispo como um líder na igreja. Quer seja um pastor, um diácono, quer seja um líder de grupo, de ministério, um líder. Vamos colocar assim. Então, a leitura ficaria mais ou menos assim. Que o líder não seja recém. Aí perceba, por que Deus está dando a orientação que o líder cristão não pode ser um recém-convertido? Por que ele não pode converter e já de cara se transformar num líder? Porque o potencial de tragédia aumenta. O potencial de perigo de insucesso aumenta. Ele está dizendo o seguinte, se alguém novo convertido assumir um cargo de liderança, essa pessoa, por ser imatura na fé, ela pode ceder a uma tentação do diabo. O diabo vai investir. E qual a tentação? A tentação de cometer o mesmo pecado que o diabo cometeu, se orgulhou. O pecado do orgulho. Então esse líder pode ficar cheio de si, de orgulho, e ser destruído, como o diabo foi. E perceba, aquilo que tinha potencial de vida, se esse líder esperasse e assumisse a liderança lá na frente, aquilo que tinha potencial de vida passou a ter potencial de morte. Um grande ministério morreu porque nasceu de forma precoce. E não é assim que funciona? Olhe para a gestação. A mulher ficou grávida. Se nascer com 9 meses, tem potencial de viver ou tem potencial para morrer? De viver, porque nasceu no tempo. Mas se esse bebê que está no ventre, nascer com 5 meses, tem potencial de morrer ou de viver? De morrer. Você perceba que não esperar o tempo oportuno. Perceba que nascer antes da hora, acontecer antes da hora, converte aquilo que tinha potencial de vida, potencial de ser bem-sucedido, tinha potencial de ser grande, e reduz isso a um potencial de morte, de insucesso. Então eu pergunto a você, você quer que Deus faça com 5 meses ou com 9 meses? Por quê, pastor? Porque esperar é necessário. Perceba, mas tem gente que está, não, Deus tem que fazer, e logo, escute. Olha o que Paulo está dizendo. Não pode ser novo convertido. Em outras palavras que ele está dizendo, não pode ser gente matura. Deixa eu dizer uma coisa a você, é um perigo. Se você é uma pessoa imatura e escala para uma posição de liderança, escute, essa subida para a posição de liderança é um potencial de morte para a sua fé. Aquilo que tinha potencial de vida, mas porque aconteceu antes de você amadurecer, pode trazer destruição para você e para o ministério que Deus já tinha para você. Se nascer antes da hora, é morte. Entenda, irmãos, existem etapas, existe um processo de maturação, por isso que esperar é necessário. Eu quero encerrar com você no último texto, Marcos capítulo 4, verso 26. Marcos 4, 26. Olha o que diz. Na tela.
diz assim, olha, Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, a semente germina e cresce. Olha as etapas, veja. Primeiro germina e cresce. Sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Veja, a terra por si só vai frutificar. E como é que acontece esse processo de frutificação? Olha o processo, as etapas. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão na espiga. Aí está pronto aí? Ainda não. Olha o 29. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Olha, ele está dizendo, Deus é assim, olha, eu vou explicar para vocês a que se assemelha o reino de Deus, ele está dizendo. Eu vou explicar para você o que se assemelha. Em outras palavras, eu vou ensinar para vocês como é que Deus age, como é que o reino de Deus, como é que funciona o reino de Deus. O reino de Deus funciona como um processo de cultivo de uma planta. Primeiro lança a semente. Quem lança a semente na outra semana já vai colher? Não. Você fez uma oração essa semana, já vai colher na próxima? Geralmente não. Na maioria das vezes não. Você lançou uma semente de oração. Perceba? Aí ele diz assim, essa semente vai germinar, vai nascer o broto. Esse broto vai se transformar numa planta. E está na hora de colher o que se semeou? Não, tem que continuar esperando, porque essa planta vai gerar a espiga. Só que a espiga está vazia, sem fruto. É uma bagem sem nada dentro. Aí ele diz assim, essa espiga não está pronta ainda. Se você for lá arrancar a espiga, veja, você matou aquilo e não vai poder desfrutar, porque não estava pronto. Aí, depois, a espiga vai encher de grão. Está pronto ainda? Não, porque o grão está verde. Tem que esperar amadurecer. Quando estiver maduro, aí sim, agora chegou o tempo de colher. Ele está dizendo, assim se assemelha, assim funciona no reino de Deus. As coisas têm processo. No reino de Deus, Deus não faz as coisas de qualquer jeito, tem etapas, tem processos. Coisas que você está orando hoje, precisa germinar. Coisas que você está pedindo a Deus hoje, precisa primeiro dar espiga, depois o fruto na espiga, depois amadurecer, e daqui a alguns anos você vai colher. Daqui a uns anos vai chegar a colheita. Agora depende do tipo de semente que você lançou. Estava conversando com Lícia, estava no supermercado fazendo compra, a gente achou tâmaras no supermercado. Aí Lícia disse assim, uma tamareira no processo natural dela, sem ter manipulação das ciências agrícolas que tem hoje, ela dá, a primeira frutificação da tamareira é com 70 anos de plantada. Plantou, depois de 70 anos ela vai dar os primeiros frutos. Vamos plantar umas tamareiras no quintal? Hein? Se for amendoim, é 3 meses, né? 3 meses e alguns dias você já pode puxar. Já tem a base com caroço. Veja, cada oração sua que você faz tem um tempo diferente de resposta de Deus. Aprenda a esperar o tempo da colheita. Porque se você colher antes de amadurecer, aquilo que tem potencial de vida, passa a ter potencial de morte. Entenda os processos. Entenda que Deus vai trabalhar com você com etapas. Entenda que existe etapas. É preciso esperar crescer. É preciso esperar amadurecer. Cuidado, irmãos. Você já viu Você plantou uma mangueira no seu quintal. Aí com um ano a mangueira está aqui assim, olha. Você imagine se a mangueira frutificasse desse tamanho aqui. Já viu aquele galho, quando a mangueira está madura, você vê aquele galho carregado de manga ali, né?
Dá para tirar um carrinho de mão de manga de um galho só. Não é assim? Você imagine se tanto de manga num pé de mangueira pequenininho de 1 ano de vida com a galhazinha cheia de manga. O que ia acontecer com aquela galha? Ia quebrar. Por quê, irmãos? É um perigo crescer mais rápido do que se amadurece. É um perigo querer frutificar antes da hora. Querer colher antes da hora. Aprenda a discernir isso, igreja. Ore, lance sementes e decida esperar. Esperar é necessário. Esperar é necessário. Escute. Esperar é necessário. Por isso espere com paciência e confiança. Deus não vai falhar. O salmista disse: esperei e continuei esperando. Continuei esperando no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor, o meu grito de socorro. Olha o testemunho do salmista, ele está dizendo: olha, eu esperei e o Senhor não falhou. E eu quero dizer, pode continuar esperando no Senhor, Ele não vai falhar. Pode continuar esperando que Ele vai responder. Pode continuar esperando que Ele vai fazer acontecer o que Ele prometeu. Cada palavra, aquilo que Ele te mostrou em sonho, aquilo que Ele te apresentou em sonhos, vai acontecer. Vai chegar o tempo oportuno que Ele vai ouvir e se inclinar e responder e lhe socorrer, responder sua oração e fazer acontecer cada palavra que Ele empenhou sobre você, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Portanto, não reclame, não esmoreça. Essa palavra vem nessa noite para consolar o coração de algumas pessoas, corações angustiados, como o salmista diz: olha, eu estava na angústia e Deus me socorreu. Deixa eu dizer para você, se você está com a sua alma angustiada, eu quero convidar você a pregar essa palavra para a sua alma nessa noite. Você vai dizer assim: aquieta-te dentro de mim, ó minha alma. Aprenda a esperar no Senhor, porque esperar é necessário. Aquieta-te, alma, para que essa pressa toda, ó minha alma. Espera em Deus, porque Ele vai se inclinar no tempo oportuno. Ele responderá. Não tenha pressa, não tenha pressa, não pegue os atalhos, continue firme no caminho, continue obedecendo, continue se consagrando, continue orando. Essa palavra te encoraja a continuar firme no Senhor. Não negocie valores, não negocie princípios, continue esperando e obedecendo. Porque no tempo da colheita, no tempo que a maturidade chegar, você vai colher. Ei, feche seus olhos, sentado mesmo, feche seus olhos. Diga para sua alma: aquieta-te. Essa alma apressada, essa alma que todo dia diz para você que você está atrasado. Essa alma que todo dia diz: você já devia isso, você já devia aquilo, você já devia estar assim, você já devia estar assado, isso já devia ter acontecido. Essa alma que diz para você: olha, está demorando. Diz para ela: alma, esperar no Senhor é necessário. É necessário, porque a espera é Deus esperando a gente estar pronto. Diga para a alma se aquiete. Ansiedade, se aquiete dentro de mim. Eu irei esperar com paciência no Senhor. Ei, angústia, aquiete-se dentro de mim, porque eu hei de esperar. O meu Redentor vive. Aquele que prometeu é fiel para cumprir.
A sua palavra não mente. Ele vai fazer. No tempo da maturidade, eu irei colher todas as promessas que Ele fez. Eu creio no que está escrito na palavra. Eu creio que toda promessa da Escritura Sagrada é para a minha vida, e eu irei viver essas promessas. Eu irei esperar o cumprimento de cada uma delas. Ei! Aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te.